Estúdio Expresso. Jane Freitas. 10h05. E começa agora o nosso Estúdio Expresso aqui na Expresso News. Empreendedor em pauta nesta quarta-feira. E hoje o empreendedor está um pouquinho diferente. Mas não é a diferença que torna tudo melhor? Loucura, né? Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. E é embarcando nessa viagem maluca de vivenciar a beleza da vida que este jovem casal de isso começou. Daisy, conta um pouquinho pra gente. Lá. Então, a gente se conheceu, na verdade, no ensino médio. Lá com 16 anos. Foi 16? Foi 16 anos. E a gente fazia um projeto social juntos, na mesma instituição, na verdade. Eu fazia aula de violão e ele fazia de capoeira. E a gente se esbarrava, mas nunca conversava. E a gente estudava na mesma escola, em turmas diferentes. E foi uma vez que uma professora comentou alguma coisa que eu não lembro o que era. E foi ali que a gente começou, foi o nosso cupido, que a gente chama. Que a gente começou a conversar, depois de lá pra cá... Só foi vitória. Quantos anos vocês tinham na época? Gente, sim, só pra dizer pra vocês, eles têm exatamente a mesma idade, tá? 23 aninhos. Lá a gente tinha 16. 16 anos. Olha aí, gente. E começamos a namorar com 17. Que a gente se conheceu. A família não apoiava tanto, assim, né? Mas a gente provou coisas, porque normalmente o pessoal pensa que os jovens, assim, acontece normalmente do pessoal muito jovem ficar junto e engravidar. Né? Isso vem acontecendo com muita recorrência. E é um medo, né? Acho é um medo. E os pais têm isso, né? Será que estão prontos, né, para uma família? E a gente sabe que não é fácil, né? E normalmente se unem muitos jovens porque vem uma criança aí junto e aí complica de fato, que não foi o caso de vocês. Não. E aí com 18? 18, terminou o ensino médio, já juntamos as escolas. E estamos até hoje aí. A gente faz aniversário em novembro. Terminou as aulas ali em dezembro. Em janeiro a gente já tava morando junto, de 2000. Fazem aniversário no mesmo mês, tem o mesmo signo. Olha, gente, né? É a lei da atração aí funcionando já. E daí a gente foi morar junto. Daí a gente lembra até das primeiras coisas que a gente comprou. Nosso primeiro... Na verdade, antes disso eu morava sozinho. Eu morava sozinho num quarto. E daí eu passei por várias coisas, dificuldades e tudo mais. E eu dava aula de capoeira também. E daí uma das coisas que eu lembro dessa parte, que a Daisy, no primeiro emprego dela, ela comprou um ventilador pra mim, porque eu passava muito calor e eu não tinha ventilador. Olha, é um amor, gente. Vamos deixar ele passar calor para o ventilador. Meu primeiro salário do primeiro emprego, fui lá e comprei ventilador. Essa foi marcante. Aí vocês foram morar juntos e aí cada um tinha o seu trabalho na época. Isso. Cada um... Mais ou menos. Como é que eu vou te dizer? Eu fazia Senai. Então, quando a gente morou junto, eu fiquei o tempo no Senai, eu recebia do Senai pra estar cursando. Então, ela foi trabalhada aí em outra área. Eu trabalhava numa loja de chocolates. Opa, já tinha o doce envolvido. Sim, muito doce. E em 2019, como eu tava cursando ainda o Senai, daí eu lembro, como o objetivo era capoeira, eu fui numa escola. Nessa escola depois tem a história porque eu fui trabalhar lá. Eu fui numa escola ver se tinha oportunidade para trabalhar com as crianças. Só que daí ela falou que não tinha porque já tinha outro profissional lá. Eu voltei em 2020, porque daí acabou o curso do Senai. E daí ela já estava trabalhando... Não, antes disso ela trabalhou em outra coisa. Era como corretora de seguro? Não, isso foi depois. Foi depois. Tá, em 2020, daí eu cheguei... Não, 2010... Era 2019. 2019 eu fui lá, porque em 2018 eu fui nessa escola. Em 2019 eu fui lá. E daí ela falou assim, eu não tenho vaga para professor de capoeira, mas eu tenho uma vaga para representante comercial aqui da faculdade. Daí ela falou assim, toma essa apostila aqui gigante, tu lê tudo, e se tu entender, daí eu te contrato. Daí eu peguei a apostila,
comi aquela apostila o dia todo. E daí eu peguei e cheguei nela assim, tá, eu entendi isso, isso, isso. Dela, tá, perfeito, tu entendeu isso? Eu quero uma pessoa assim. Daí eu comecei a trabalhar ali, não era carteira assinada, mas ali eu peguei um pouco de experiência sobre vendas, sobre abordar pessoas e vender cursos de universidades e tudo mais. Só que eu me senti um pouco incomodado, assim, né? O espírito empreendedor Queria tava algo mais. Queria algo mais. Diferente. Se bem que daí em 2020 aconteceu várias coisas que daí a gente comprou a nossa franquia. Foi daí que a gente deu o start inicial. Isso começou numa ideia porque a gente gostava muito, a gente ama ainda, né? Café. Um belo cafezinho. E aí a gente queria abrir uma cafeteria. Vamos abrir uma cafeteria. Eu pesquisando sobre cafés e tudo mais, encontrei essa franquia. Nem sabia que era uma franquia, nem sabia como que funcionava. Mesmo assim, a gente arriscou e compramos. E ali começou a nossa jornada como empreendedorismo, né? Perfeito. No mesmo ano. Deu a pandemia. De 2020, eu comecei também a dar aula de capoeira, daí eu comecei a cursar educação física e ser remunerado pelas aulas. Daí eu comecei a dar aula numa cidade que eu vim, morei muito tempo, que é Lindolfo Collor. E eu comecei a dar aula, daí depois veio a pandemia 2020, daí eu não dei aula. Lembrando era que só a gente distância. teve tudo isso, né? A gente Exato. teve essa pausa. E muita gente se reorganizou. Eu que costumo dizer, né? Que muitos empreendedores surgiram a partir da pandemia. E nós fomos um. Opa! É. E a gente não sabia como fazer. Então, essa questão da franquia pra nós, ela foi um passo assim muito gigante de aprendizado, né? E foi ali que a gente começou essa etapa de empreender, de vender, de saber como que é ter um negócio. Eu queria ter o negócio, né? Mas não eu sabia como. Não sabia como, eu sabia que eu ia ter. Só que daí, pensa só, era 2020, a gente compra uma franquia e daí para tudo. As coisas chegam, passa-se um mês e a Daisy chega pra mim e fala assim, tem que fazer a compra mínima. Eu assim, como assim compra mínima? Franquia tem esses negócios? Não era somente comprar. Daí a tu franquia, pensa, né? na franquia você não podia sair pra vender, não podia ter o ponto fixo e ainda tinha compra mínima pra fazer. Daí a gente pensou, caramba, daí a gente teve que se reinventar. Teve que aprender a vender na pandemia, teve que estudar sobre vendas, teve que fazer as coisas, fazer acontecer. Foi ali que foi uma das partes bem difíceis no começo, mas a gente aprendeu no difícil e depois a gente foi moldando, né? E aí, no próximo ano, que foi em 2021, a gente trabalhou com entregas e, final do ano, a gente começou a trabalhar com degustações do produto. Foi aí que a gente descobriu que a gente gosta muito de trabalhar com pessoas. Mas conhecer. isso ainda vocês tinham Ainda a assim. A franquia. gente ficou 3 anos com a franquia. Nossa. E aí... Foi um bom tempo. Foi. Ali a gente começou a fazer degustações em estabelecimentos, academias, com muitas pessoas. E aí 2023... Não, foi 2022, a gente passou o ano todo fazendo degustações em eventos, feiras, cheio de gente, aprendendo o máximo possível que a gente podia. E aí chega 2023. Mas tem uma coisa que todo mundo vai achar, nossa, mas tá tudo tranquilo até aí. Só que ninguém viu a parte. Ninguém vê essas partes. Porque o que acontece? Ela falou degustação de academia. Mas a gente, olha só, a gente acordava às 3 horas da manhã, preparava todo o café, todo o leite, tudo para degustação. 5 horas da manhã a gente estava na academia e saía 10 da noite. Daí, assim, Olha aí. isso foi o que construiu muita coisa do Café Caramelo que a gente tinha. Só que daí as pessoas pensam, nossa, que legal, vocês têm tantos seguidores. Aconteceu do nada, assim, aham. A gente construiu ali Foi muito legal. Mas foi... uma marca muito legal. A gente passou por algumas coisas, né? Por falta de conhecimento. E foi ali que a gente caiu e levantou. Caiu, levantou, caiu, levantou. Na verdade, foi uma escola, né? Porque Foi uma a gente escola, precisa passar por determinadas coisas. Eu acho que tudo no caminho é aprendizado, né? Uhum. E é através dessa história que vocês estão contando que vocês chegaram na ideia que vocês tiveram, Exatamente. né? Eu acho que é meio por aí, né? 2022, daí esse ano todo, 2021 eu dei aula de capoeira. Não, 2022. Eu dei aula de capoeira um ano todo. E daí depois eu parei.
né, com aula de capoeira, mas mesmo assim, desde 2018 eu tava dando aula de capoeira até 2022, voluntário na cidade de Estância Velha. Então eu sempre tirava uma hora da minha semana e ia lá e fazia esse projeto. Porque quem eu sou hoje é por causa da capoeira, por causa do esporte. Esporte, disciplina, Porque né? me fez Te quem eu traz sou hoje. isso. Quem eu sou hoje. Então, mudou muita coisa. E para finalizar essa questão da franquia de café, eu gostaria de deixar um recado muito importante. Por quê? Por que a gente não tem mais a franquia hoje? Um dos fatores foi que a gente não tinha um conhecimento sobre finanças. A gente não Perfeito. sabia administrar. Isso é uma coisa que a gente não aprende na escola. Não. E a nossa família já vem do mais tradicional, que também não tem esse conhecimento. Então a gente foi aprender depois que a gente, de certa forma... Sentiu na pele, né? Exatamente. E eu costumo dizer que o negócio não quebra. Quem quebra é o É a dono. gente, é. São os Exatamente. administradores. E a gente quebrou. Então o recado que eu deixo é: Estude. estude finanças. Sabe que muita gente tem dito, né? Isso tinha que vir da escola, as pessoas tinham que Deveria. ser preparadas para o mundo lá fora. E para qualquer profissional, né? A gente vai para a faculdade, faz e quando sai de lá, para isso, só um pouquinho. Todo mundo tem que ser empreendedor, tem que vender a sua profissão, Eu o seu sempre trabalho. digo, a única profissão do mundo é venda. Se Não tu não souber vende vender. o teu produto, você vende o seu tempo. Então tudo é vendas. É uma Tudo. coisa que a gente não aprende na escola. Exatamente, né? Tudo está relacionado com vendas. Exato. Né? Um advogado que vai se formar, ele precisa de clientes. Então ele vai precisar vender o seu serviço para alguém. Isso, nossa. Mas isso é uma muito excelente importante. dica, Daisy, porque muitas pessoas se aventuram, né? E têm essas experiências, de fato. Porque às vezes não se conhece também, como o Cleidivan estava falando, franquia tem todo algo por trás, né? Que a gente sabe que Sim. não é fácil, né? Tu também não pode colocar produtos próprios, é tudo a franquia. Na verdade, você tem um negócio que o outro é que manda. Exato. Né? Exatamente. Não falando mal das franquias, gente, mas é uma realidade que as pessoas têm que Sim. saber, né? Você É. tá se utilizando de uma marca conhecida no mercado, mas você está ali dentro administrando para terceiros, diga-se de passagem, né? É. Mas essa passagem é importante. Eu vejo que Muito. muitas pessoas que passam por franquias acabam tendo seus negócios próprios e tendo muito sucesso depois. Pega muita experiência. Pega muita experiência. Digamos que vocês tiveram aí uma faculdade, né? Exatamente. Exato. Na prática. Na prática. E tem uma coisa que eu digo, eu não culpo meu pai por isso. Meu pai é um dos caras que eu admiro muito. Só que ele me ensinou a ser uma boa pessoa, a sempre estar lá no horário certinho e tudo mais. Só que ele falava assim, olha, tu estuda muito pra tu ter um bom emprego e tarará, tarará, tarará. É a expectativa dos pais, Expectativa né? dos pais. Ah, Só- pai, vamos ter segurança, Uhum. que é melhor. Só que ele nunca me ensinou, que nem eu costumo dizer isso. Por exemplo, eu vou lá e vou trabalhar como médico. Só que ele nunca me ensinou que eu posso ser o dono do hospital. Só que quando eu entendi que eu posso ser o dono do hospital e contratar médicos, foi aí que minha cabeça fez pum. Daí eu fiquei assim, cara, dá pra ser dono do hospital. Que Agora legal. vocês estão entendendo, né? Coisas de maluco. Daí a Porque gente ser empreendedor é isso, né? É tu fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem, né? E é muito desafiador. É. Tem muita coisa que você fala assim, eu quero ser empreendedor. Eu pergunto, você tá disposto a sacrificar várias coisas? pra E ser muita coisa a empreendedor? gente descobre só no caminho. Não tem, pode estar até te avisar assim, nossa, Não tem um manual, não. vai Não. ficar 24 horas no teu negócio, mas quantos dias? Quantos dias de 24 horas? E aí, depois que a gente quebrou a franquia, a gente criou uma outra marca de sabão. Bem doido, assim. A gente nem sabia Sério? fazer sabão. A gente não sabia, só que a gente sempre tem uma coisa dentro da gente. Precisa resolver um problema? Vamos procurar alguma coisa, porque tá tudo na internet e pum, vamos fazer. E daí a gente desenvolveu o Glamour Brilhante, que é uma pasta de sabão. Olha aí. Que é uma pasta de sabão que a gente criou em casa mesmo. A gente comprou tanta coisa de sabão, foi fazendo testes, usando com roupa branca e tal, e até que a gente levou no mercado. Foi uma das coisas mais difíceis, porque eu saía para vender e não vendia. Eu não conseguia ir. E eu ficava pensando, como é que na franquia de café eu conseguia ir abordar as pessoas, falar sobre o produto super bem, vender?
E agora com um ticket menor, eu não consigo. Um produto que tu criou. Um produto que tu fez com as tuas mãos. Parece que, tipo, não passava tanta diferente. confiança. É muito Tu estranho. não confia no produto que tu fez. Apesar dele ser bom. Mas muita coisa a gente descobriu. Foi muito louco, assim, da gente ter... Isso é essencial, Deise. Ela É. cita alguma coisa assim, porque tu tem que acreditar. Tem que Tem que Se tu acreditar. não acreditar, ninguém mais vai acreditar, né? Eu acho que Exatamente. é isso, né? Essa chegada no cliente. Ter a certeza do produto que tu tá apresentando, nossa, é 80% da venda. Não, demais. Mas isso vem com muitas objeções. Foi aí que a gente descobriu que a gente tem crença, muita crença Muita da crença nossa limitante. infância. E a gente ficou travado. A gente achou... A gente ganhou muito dinheiro com café, com a franquia de café. Mas quando a gente voltou, a gente viu assim, caraca, a gente era... Eu costumo dizer, empreendedor Nutella, né? A gente ganhou muita coisa, não é ganhou. A gente fez muito dinheiro, conquistou muita coisa, só que eu fiquei pensando, foi muito fácil. Só que agora quando é um negócio teu, é mais difícil do que parece. Porque você tem que criar cliente, ter que fazer todo um processo. Daí quando você entende que você é a produção, você é o marketing, você é o cara que tá na frente do negócio, você fica, caraca, é difícil. Tu tem que fazer toda a operação é com vocês, né? E aí, depois de toda essa experiência, então, eram franqueados, produziram sabão, aí viram que, não, para aí, não é isso que a gente Não. quer, não vai Daí- dar certo isso. Daí tem outra. A gente tem modo caverna ainda. Não, tem outra ainda. A gente tinha do lado da nossa casa um verdade, distribuidor olha de só biscoitos. A gente descobriu. Distribuidor, perfeito. E daí a gente pensou assim, não tem tempo ruim, vamos comprar e vamos revender. E foi aí que a gente fazia o sabão, os dois. Daí a gente conseguia nos manter assim. Daí a gente viu, tipo, cara, não tá saindo. Porque o que acontece? A gente vende aquilo que a gente consome, geralmente. A gente consegue defender mais. Se é uma dor minha, por exemplo, ser calvo, por exemplo, eu vou saber defender e vender pra quem tem o mesmo problema que eu, a mesma dor. Então a gente não tinha tanto problema do sabão, a gente só tinha a ideia. A mesma coisa da bolacha. Todo mundo Sim. come, a gente pensava assim. A bolacha é boa, todo mundo gosta, vamos vender também. Perfeito. E a gente tava numa necessidade naquele momento também. Tinham que fazer as vendas. A gente tinha que Exatamente. fazer alguma coisa. Daí, fechando a franquia, agora a gente vai falar da gente. Fechando a franquia, a gente vendeu ela e ficou um ano de 2023. Daí começa a parada, o tempo fecha. Aí Aí- começa diferente. Dentro desse um ano de 2023 aconteceu o Glamour Brilhante, aconteceu as vendas dos biscoitos, só que ali dentro aconteceu uma mudança muito interna nossa. A gente trabalhou muitas coisas, que não eu falei das crenças, a gente foi mirando. Por que eu sou tão... Vou dar um exemplo. Antes de conhecer ela, eu era uma pessoa muito egoísta. Eu queria tudo pra mim. Eu ia lá servir o café, eu não perguntava pra ela se ela também quer. Era só eu. E daí depois que eu fui identificando isso, por que eu sou egoísta? E daí eu fiquei pensando, caraca, velho, por que tá acontecendo isso? Daí eu fui pegando essas coisas assim e fui abrindo elas. Foi isso que aconteceu lá no passado. Porque meus pais faziam isso. Daí, por que eu não guardo dinheiro? Porque meu pai pegava e torrava tudo. Daí eu fui entendendo isso e foi isso que aconteceu do ano de 2023, tanto pra mim quanto pra ela. E a gente estudou muito marketing digital. Perfeito. E desenvolvimento mais humano pra gente mudar. E uma coisa que a gente entendeu bastante, a gente começou a ler mais também. E a gente se identificou muito com essa questão da lei da atração. Nossa, eu era uma pessoa muito negativa, meu Deus do céu. Tudo que eu pensava era negativo. Nossa, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é ruim, só reclamava. Olha, olhando pra vocês hoje, é difícil imaginar vocês sendo negativos. E aí, quando a gente começou a entender sobre a lei da atração, que tudo que aquilo a gente vibra, ela volta pra gente, a gente começou a mudar diferente, a gente começou a pensar diferente. Uma coisa que eu disse antes pra ti, eu sempre reclamava da louça suja na pia. Sempre tinha louça. Quem não? Sempre tem Quem que não lavar reclama? a louça. Mas quando eu parei pra pensar, eu tenho a louça porque eu tenho comida na minha casa, eu tenho comida pra mim me alimentar. Nossa, isso mudou totalmente. Dá um Então baque. hoje eu dou assim, obrigado Deus pela louça. Mesma coisa quando a gente acorda, né? Tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, que ele não tem os braços e não tem as pernas, ele é palestrante, eu só não Sim. vou lembrar quem ele é. Mas
Às vezes eu acordo e nem sempre a gente tá 100%. Exato. Só que daí eu faço questão de abrir meu Instagram e ver ele falando, ou ele malhando, porque tem várias coisas dele. E eu olho assim pra mim, caraca, eu tô reclamando demais. Eu mal acordei, eu nem agradeci. Daí eu penso assim, caraca, eu tenho perna, eu tenho braço e eu tenho muita vontade, eu tô cheio de energia. Então bora fazer acontecer. Porque a gente não pensava desse jeito. Não. Só que quando a gente ressignificou isso, a gente ficou pensando, caraca, a gente pode ganhar o mundo. Basta a gente só fazer. E mudar as outras pessoas também. Hoje a gente percebe que às vezes só não abrir a porta e sorrir Faz a ou dar um diferença. bom dia pra pessoa, Faz. nossa, faz total diferença, tanto para a pessoa quanto pra gente também. Isso Então- é uma satisfação, né? E a gente sabe que trabalhar com o público, trabalhar com pessoas é uma grande satisfação e ao mesmo tempo também é bem complicado, porque há uma diversidade de pensamentos, de ideias. E aí que tá o legal, né? Porque Aí se que tá todo o- mundo pensasse igual, É Que muito graça fácil. teria, que né? graça teria. E isso de se reinventar. Daí quando surgiu a ideia de vocês? Não, para aí, a gente precisa mudar tudo isso e vamos trabalhar de uma forma diferente e vamos buscar o nosso objetivo. E tem uma coisa muito importante antes disso que a gente aprendeu, que foi o nosso ambiente. Nosso ambiente, ele pode tanto te prejudicar quanto te ajudar. E a gente estava passando por um momento difícil quando a gente fez o modo caverna e quando a gente começou a finalizar ele, que a gente viu que o ambiente que a gente estava não estava nos ajudando a crescer também. Mas o ambiente não quer dizer que tu tem que estar numa casa linda e tudo mais que tu vai estar bem, porque a gente tava numa casa maravilhosa, tinha tudo. A gente só precisava, se tivesse dinheiro, era só ficar no arzinho, fazendo dinheiro e tudo mais. Curtindo. Era isso, a gente podia fazer. Né? Só que o problema é o ambiente não é só as coisas materiais, mas sim as pessoas. E a gente estava num lugar onde as pessoas eram muito negativas e aquilo estava influenciando a gente também. Foi aí que a gente decidiu se mudar para uma cidade diferente e começar uma coisa nova. Recomeçar uma coisa diferente, uma coisa que seja a nossa cara E se desafiar. e se desafiar. Se bem que a gente Exato. ainda morava. Porque o que acontece? A gente via a Dona Maria todo dia, na mesma hora, na mesma rua, 7 dias por semana. Aquela rotina era E a diária, gente- nada a gente- mudava. Exatamente. A gente descobriu nesse um ano ali que a gente precisava mudar muita coisa. A gente precisa precisa conectar com novas pessoas para o nosso cérebro criar conexões. Então a gente pensou, tá, vamos mudar isso aí. A gente foi, daí antes da gente se mudar, a gente foi numa cafeteria perto de casa. A gente sentou e pensou, o que a gente vai fazer da nossa vida? Qual que vai ser a próxima parada? E sempre sobre pressão. Tudo isso que aconteceu é tudo sobre pressão. E foi quando tu tá sob pressão, tu vai ou tu muda no bem ou no Eu mal, acho que vai, é aí que acontece. nasce ideias legais. Quando tu tá numa... No fundo, é que nem assim, quando você tá no fundo do poço, é o Não. melhor lugar, porque agora é só pra subir, não tem É que descer verdade, mais. não tem mais pra onde ir. É só subir. E a gente chegou no fundo e a gente pensou assim, cara, e agora? Daí a gente tava na cafeteria, a gente pensou, vamos tomar um café com o último dinheiro praticamente que a gente tinha. E a gente, não, vamos tomar o café que a gente sabe que vai brilhar uma ideia daqui e vai fazer a gente acessar lugares que a gente ainda não acessou. E a gente Começou falando, a ligar os pontos. daí a gente assim, porque essas coisas que a gente faz, a gente, quando tinha o carro, várias coisas, a gente acordava de manhã não, 3 horas da manhã, eu sou um cara noturno. Daí ela acordava e eu assim, vamos pra Gramado? Daí ela, vamos. Daí a gente ia. E Do foi nada. aí que a gente começou a gostar também de conhecer novos lugares. Isso quando eu tinha a franquia. E aí, novos lugares. E aí depois a gente viu que a gente gostava de conversar com as pessoas, conhecer histórias. A gente, tipo, E aí dava a gente uns- foi ligando uma coisa na outra. Daí até que eu peguei assim, cara, que sabe coisas de maluco. Porque é uma maluquice esse... E as pessoas falavam isso pra gente. Vocês são malucos, como é que vocês não têm carteira assinada pra garantir a aposentadoria? Deu assim, que aposentadoria? Deixa, o negócio vai rolar. Não, eu vou fazer o negócio estourar de dar certo, vocês não têm noção. E daí, todo mundo que não vivencia isso tem as suas dúvidas, né? Tem a sua proteção, não, eu prefiro esse aqui. Só que a gente é aventureiro, a gente gosta disso. E daí a gente pensou no Coisas de Maluco e a gente, primeira ideia, olha, eu vi o cone recheado, né? Com chocolate e tudo mais. Vamos fazer? Daí a gente lembrou assim,
é coisa de maluco, não tem uma coisa normal aí. Então a gente desenvolveu o Cascão Maluco com docinhos, tinha M&M, jujuba, tinha chocolate, várias coisas. E era uma bomba, né, de doce. E daí a gente fez, assim, bem chamativo e bem legal. E Eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente vai ter um intervalo Show. comercial para depois a gente continuar. eu parei no Cascão Maluco. Gente, não sai daí, gente, porque tem muita história ainda pra gente acompanhar. Antes de ir pro break, deixa eu falar um pouquinho das pessoas que estão acompanhando. Mari Fleck. Um casal novo de idade, mas com uma maturidade incrível. Conversar com eles faz a gente admirar a trajetória e incentivar os sonhos e metas. Mari, exatamente isso, né? Eu acho que esta juventude e esta vontade maravilhosa de empreender faz com que a gente também, né, ganhe um novo ânimo. Olha, o Flávio, de Novo Hamburgo. Jane, aqui acompanhando essa história fantástica. Sério, só 23 anos, muito sucesso aí pra eles. Fernanda, de Novo Hamburgo. Jane, parabéns por trazer. Olha, já fui dar uma espiadinha lá no Instagram. Fantástica a história deles. Volmir, parabéns pela trajetória de vocês. Aqui animado, hein? Acho que vou começar um novo negócio. Muito bom. Gente, vocês podem continuar mandando no WhatsApp, no 3566-2259. E, é claro, o pessoal que está acompanhando agora via Facebook. José Adão. Olha, diretamente aí de Pedro Osório, uma quarta-feira aí maravilhosa para vocês. Gratidão pela audiência. Pode mandar aí também no chat aí do Facebook. Nós vamos agora para o nosso break e a gente já volta. Dez horas 38 minutos, estamos de volta. Estúdio Expresso, empreendedor em pauta. Hoje recebendo a Deise e o Cleidivan. Coisas de maluco. E a gente conhecendo um pouco dessa história, da trajetória desses dois. E a partir de agora a gente vai saber aí como é que surgiu Coisas de Maluco. E a gente continua. Quem é que vai começar falando agora? Vamos continuar, né? A gente parou no Cascão Maluco. Cascão Maluco, é verdade, gente. Tá, essa já era uma produção própria, então. Isso já é uma produção própria. Porque a gente via, assim, vender do jeito que a gente vendia com a franquia, que era o de porta em porta. Tem até o filme que eu recomendo, que eu vi que ele é muito bom, De Porta em Porta. De porta em porta. Esse Opa. filme, ele retrata justamente o que a gente está passando hoje. E a gente não sabia quando a gente tinha a franquia, né? Às vezes a gente lê um livro, tem um significado de um determinado tempo da nossa vida ali. Quando a gente amadurece um pouco, a gente lê de novo o livro, a gente pensa, caraca, faz todo sentido. Né? Olha, Isso tem acontecido muito com a gente. E daí a gente fez o nosso Cascão Maluco, a gente validou ele, só que ele era um produto mais infantil. Conseguimos vender até Porto Alegre, praticamente. Então a gente foi desde Novo Hamburgo até Porto Alegre vendendo. Um pouquinho antes, desde Dois Irmãos até Porto Alegre vendendo. Mas antes de continuar isso, um dos fatores principais que a gente trabalhou na gente pra gente poder desapegar das coisas ali foi a questão do desapego. Né? A gente trabalhou digital, tudo mais, já estava arrumando a cabeça, o que ia fazer e tal. Só que a gente trabalhou o desapego. As pessoas são muito apegadas a bens materiais, a coisas, a fazer parte de um grupo, coisas assim. Só que daí a gente pegou, olhou para aquilo ali não fazia tanto sentido pra gente. A gente tinha, por exemplo, peças de roupa que a gente não queria se desapegar. Só que daí, dentro desse ano que a gente ficou trancado, de certa forma, a gente começou a se desapegar de algumas coisas. Daí foi aí que as pessoas acharam que a gente estava passando dificuldade financeira, porque a gente começou a anunciar geladeira, fogão, gás, colchão, cama, tudo que a gente sabe tinha. o que está acontecendo. E a gente não falou pra ninguém da nossa família e não falou até hoje o que é o Coisas de Maluco. Porque tem uma influência. Ninguém sabe. Porque o que acontece? Os teus familiares, como não faz parte do meio deles, eles não entendem. E daí o que eles vão sempre te recomendar? Olha, não faz isso, eu acho melhor tu fazer aquilo ali. Só que como a gente é muito aventureiro, a gente gosta de arriscar todas as fichas, não ia fazer sentido. E a gente sempre ouviu o negativo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Foi aí que a gente pensou assim, a gente vai fazer dar certo. Né? E daí a gente trabalhou essa questão do desapego. A gente foi vendendo tudo e a gente se encontrou indo para Novo Hamburgo com nossas roupas, uma bicicleta e um notebook. Era tudo o que a gente precisava para começar. A gente se mudou para um kitnet. Perfeito. E daí, quando a gente se mudou, no primeiro dia que a gente se mudou, já comprou todas as coisas para fazer o Cascão Maluco, que aí começou
a gente começou a sair e tudo mais. Só que antes de sair, como a gente tinha a franquia, a gente teve a experiência de uniforme, de fala e tudo Claro. isso. Mas não foi tão fácil quanto parece, porque era um produto nosso e o primeiro dia que a gente saiu, a gente ficou rodeando Novo Hamburgo e não abordou ninguém. A gente não conseguia chegar nas pessoas. Porque é fácil tu falar, é só ir lá e apresentar o teu produto. Vai e vende, não é bem Não assim. Não é é bem assim. Isso é uma das coisas que a gente também não aprende na escola, que é sobre mentalidade. Se a gente não tem uma mentalidade forte, a gente não consegue fazer muita coisa. Porque a gente se sente bloqueado. E muito sobre, o que aquelas pessoas vão ficar sabendo, o que elas vão pensar, né? Exatamente. E isso, de certa forma, prejudica muito o nosso crescimento. Se bem que, tipo assim, por que a gente não contou pros nossos familiares? Porque a gente sabe que no nosso inconsciente a gente traz uma coisa muito forte. O que a outra pessoa vai achar do que eu for fazer? Então, no desapego, a gente desapegou, se bem que a gente tá aparecendo em rede social e a gente não tá nem aí pras pessoas. Porque a gente entendeu que a gente tá um passo pra poder... Tem gente que viraliza com um vídeo, tem gente que acessa lugares com uma fala, um bom dia. Que nem a gente chegou aqui. Exatamente. Mas, enfim, o que é o Coisas de Maluco, E né? eu tô curiosa aqui pra saber também, assim como os ouvintes. Coisas de maluco. O Coisas de Maluco, ele é um projeto da nossa vida. Ele é um projeto, a gente tem um projeto de continuar empreendendo dentro de um motorhome, viajando pelo Brasil, pelo mundo, conhecendo novas pessoas, novas histórias. E uma frase que faz muito sentido pra gente hoje, que é do Rick Chester. Depois que a gente entendeu essa frase, ela começou a fazer muito sentido pra nós e foi aí que a gente começou a crescer também. Que ele diz assim: conheça novas pessoas todos os dias. E essa frase, ela faz tanto sentido que foi... Aqui, agora, nesse momento, ela tá fazendo sentido. Foi onde a gente conheceu a Maria, daí a gente conheceu a Jane. E assim a gente vai indo. E agora muitas pessoas conhecendo vocês Exatamente. também, né? Exatamente. Esse que é o bacana, que é o legal de toda essa história. E o nome, o Coisas de Maluco, os malucos é a gente. É a gente que faz coisas diferentes e que a gente não deixa só no nosso pensamento. Porque a gente vê muitas pessoas com muitos sonhos, desejos, projetos, mas que não consegue colocar pra fora, não consegue agir e realizar aquilo. Eu sempre digo, sonhos é pra ser realizados, não deixar numa caixinha guardada. Então, Que eles virem de fato objetivos, né? Traçar uma Exatamente. meta e seguir em frente. E fazer esse movimento. e fazer o movimento. Então, E o mais legal que eu vejo em vocês, assim, é vocês curtirem todo este movimento, curtirem essa caminhada. Porque às vezes a gente traça tantas coisas e quer chegar a algum lugar. E nem sempre a gente sabe que lugar é esse que eu vou chegar. Será que eu vou chegar de fato àquilo que... Tem que aproveitar o caminho, esse que aproveitar o trajeto caminho. tão bacana. exatamente. Né? Esse fantástico mundo aí, essa vida que acontece todos os dias e que traz novas oportunidades. Porque a gente faz com que elas aconteçam, né? Isso Exatamente. depende da gente. E a gente viu que a vida ela é muito mais do que só trabalhar e esperar a aposentadoria. Não é isso que a gente quer. Então a gente quer aproveitar o hoje, quer aproveitar as coisas boas que a gente tem. As pessoas também. Eu fiz um vídeo esses dias que às vezes a gente tem esse bloqueio de conversar com pessoas estranhas. Mas são com as pessoas estranhas que às vezes tu tira uma ideia, tu começa um novo projeto, é um negócio assim sensacional. O tão chamado network. Exatamente. Então, E, imagina, vocês estão direto com isso todos os dias, né? Vocês fazem network todos os dias. Que nem a E é gente muito falou bom. pra Mari, né? Foi? pra Mari. A gente falou pra ela assim, a gente conhece em média, não é todos os dias, que a gente conhece pessoas no X1 assim, porque Sim. a gente conecta daí no digital, quando a gente tá em casa Perfeito. produzindo. Então, o que a gente faz? Quando a gente conhece pessoas do dia a dia, a gente conhece mais ou menos entre umas 100 pessoas por dia. Né? A gente vende para 50. A nossa conversão ela é muito boa, porque a alta. gente Com certeza. sabe fazer a parada. E daí, umas 10 pessoas
são as que a gente fica mais de meia hora conversando. É ali que acontece a mágica, porque daí a gente é indicado, é ali que a gente escuta histórias. Tem histórias, por exemplo, a gente tava passando em Dois Irmãos, daí a gente foi assim, ó, vamos nessa rua. E só tinha casa, não tinha comércio. Daí a gente pensou, vamos. E daí uma senhorinha falou bem assim pra gente, falou pra ela, ué, tu não vai passar aí, tá com vergonha de me vender? Alguma coisa assim. Porque daí, era uma casa. foi meio que uma rasteira, com os dois pés juntos, assim, viu só? Tu quer vender, mas não quer divulgar? Aí que tá parado. Porque não era um comércio, só que ela era, eu acho que costureira, né? Provavelmente. Então só tinha uma placa na frente. E aquilo pra nós foi tipo, caraca! Viu? Gente, e é tanta coisa, né, essa trajetória de vocês, porque a gente eu acho que não vai chegar a um terço de tanta história, gente, que eles têm pra contar. Nós vamos ter que acelerar um pouquinho, porque daí depois do Cascão Maluco... Daí veio a nossa palha italiana. Palha italiana, isso, gente. O que é a palha italiana? A palha italiana, ela é um brigadeiro. E a gente fez ela com chocolate meio amargo e o chocolate branco também, porque a gente queria fazer um lançamento diferente. E aí dentro dela tem bolachinhas de maisena e é passado no açúcar de confeiteiro. Então, ao mesmo tempo que ela fica cremosa, ela fica macia. Então, tu pode comer ela assim, pode comer ela quentinha, gelada, com sorvete também, que fica uma delícia. Olha, eu já tô com água na boca aqui, gente. Muito bom. Muito Depois vou experimentar, conto pra vocês, hein? Bora. Olha, tá, e daí surgiu, vocês produzem, né? Para que as pessoas entendam que vocês tiveram também que aprender a fazer. Aí que tá a parte doida, porque a gente comprou, a gente falou assim, o Cascão Maluco, ele tá no sol, ele fica muito mole. Daí a gente pensou, vamos trocar o produto, porque a gente validou uma ideia. Pra quem quiser aí, tá validado. As pessoas, geralmente as pessoas gostam de chocolate, de preferência meio amargo. É um tiro certo. Mas olha a dica. Basta ter as técnicas pra vender, dá muito certo. E daí a gente pensou, o que a gente pode fazer? Brigadeiro é uma coisa muito que todo mundo tá fazendo praticamente, só que a gente não quer fazer o que todo mundo tá fazendo. E a gente sabe que o diferencial é o que... E a gente foi lá fazer a palha italiana, se bem que ela vai mudar, a gente quer fazer a palha italiana de colher. E a gente fez novidades chegando aí pra Páscoa. Olha. Quando a gente fez ela, a nossa primeira massa, eu nem sabia fazer brigadeiro. A nossa primeira massa, a gente esqueceu de não colocou um produto que hoje faz total diferença. Quando a gente colocou a bolacha, o negócio ficou duro que nem uma pedra. Daí a gente batia, tentava desenformar, não dava de jeito nenhum. Daí a gente comeu tudo. Daí, na próxima, a gente descobriu que faltava, que com creme de leite ela fica mais cremosa e tudo mais. E daí a gente botou, deu certo, as primeiras saíram tudo torto, né? Daí a gente tinha que cortar um pedacinho daqui, cortar um pedacinho da outra para dar a gramatura certa. Depois a gente foi comprando embalagem, a forminha, e hoje ela dá entre 80 e 100 gramas cada uma, né? A gente tá até... E é muito boa. A gente não consegue... É difícil tu fazer e tu não comer. Sim. Não, e daí é bem aquilo que a gente falava, né? Quando a gente acredita no produto que tá vendendo, já faz toda a diferença. Com cafés. O cafezinho junto, aí já viu, né? Aquela hora do lanche, fantástico, gente. A gente decidiu pegar e fazer o que com a palha? A gente decidiu voltar para os lugares que a gente já passou, fidelizar os clientes com um produto melhor, assim a gente consegue atingir o objetivo mais rápido. Claro. E a gente decidiu investir no produto, que nem no começo a gente usava chocolate fracionado. Ficava bom? Ficava, só que a gente começou a usar os chocolates de uma marca mais... Pode falar o nome da marca? Pode, sem problemas. Da Melkin. Quem é confeiteiro sabe que um os dos chocolates melhores a gente já que foi tem. indicado, é muito bom. E a gente, quando colocou na nossa massa, tanto chocolate meio amargo quanto chocolate branco, fica uma delícia. Já fez toda a diferença. Que nem a gente, as pessoas pedem e de ninho, leite ninho. Daí a gente, Próximo a gente lançamento. pensa assim, para um pouquinho, vamos juntar uma grana para comprar o leite ninho. A gente não quer usar o leite em pó convencional. Sim, porque a gente quer trazer o leite ninho. Para trazer aquela qualidade realmente no produto. Faz toda a diferença. E conta assim, tá, ok. Daí vocês produzem. Hoje, como é que é esta produção? Quantos vocês produzem? E como é que faz assim? Ah, tá, hoje a gente produz, amanhã a gente vende. Como é que é essa parte do negócio? Vamos lá. A gente produz... por exemplo, a gente tá saindo um dia sim, um dia não. Às vezes a gente produz muito num dia, e como ela tem uma durabilidade bacana na geladeira, a gente deixa na geladeira e sai, por exemplo, 2, 3 dias seguidos. Ok. A gente sempre tem uma meta entre 60 e 50 por dia. Então a gente faz essa meta, às vezes a gente tá traçando um novo caminho, como a gente tá querendo fidelizar os clientes, desde
Dois irmãos até Porto Alegre. Então são Perfeito. 18 lugares para passar. Então são 18 dias do mês que a gente vai passar em um em cada, com 60 vendas cada um. Tem lugares que dá para vender 100, 80, daí a gente varia muito. Mas a gente está comprando coisas para facilitar, porque uma das coisas mais demoradas é fazer a massa. Então, em breve, teremos uma nova funcionária. A A empresa nossa breve a empresa panela. está crescendo, está É isso crescendo. E uma coisa interessante é que o Coisas de Maluco, a gente não quer focar só no produto em si. Porque pode ser que aconteça a Que mesma o produto coisa mude também. Exatamente. Então é muito sobre levar uma experiência diferente também para as pessoas. E compartilhar a nossa história também nas redes sociais. E porque a gente inspirar sabe... também, porque a gente teve uma situação que foi muito legal, que aconteceu em Portão, na cidade de Portão. Que foi num salão de beleza. A moça tava fazendo, acho que a unha ou o cabelo, e a gente tava falando sobre o nosso projeto para todo mundo que tava ali. E ela se emocionou com a nossa história. Então aquilo para nós marca essas coisas, sabe? Porque é uma coisa que a gente tá inspirando outras pessoas e às vezes a gente nem sabe. Ah, com certeza, com certeza vocês inspiram. Isso é Olha, muito legal. na verdade vocês são muito jovens, né, com essa ideia empreendedora, e eu tenho certeza que vamos ouvir falar muito de vocês ainda, porque é só o começo, né? E aí, como é que vocês administram isso? Porque tem um projeto, tá, gente? Vocês querem chegar lá no Motorhome, e aí como é que vocês fazem? Ah, tá, a parte dos valores são destinados, vocês guardam para vocês chegarem a esse objetivo. Como é que tá essa parte agora das finanças? Que vocês comentaram que tiveram que aprender essa administração. Nós tivemos que aprender e ainda estamos aprendendo. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente cai e pensa, caraca, eu tenho que aprender Dica, mais. hein? Sebrae. Sebrae é fundamental. Quando aí, a gente acha que a gente aprendeu, aí que a gente tá E enganado. hoje a gente tá muito investindo no produto em si. Perfeito. Porque a gente sabe que vai ter um retorno bom. Claro. Exato. Porque o que acontece? As pessoas perguntam, nossa, mas vocês vêm aqui tão longe. A gente, sinceramente, a gente gasta em torno de mais de um salário mínimo só de Uber. É E de muito. trem. E de trem. Então, o nosso Sim. primeiro passo agora é comprar ou uma moto ou um carro. Pra poder fazer Que daí essa já rota. vai facilitar um monte. E aí depois a gente vai escalando, talvez numa Kombi até a nossa van. top. Mas a gente Perfeito. escolheu vir até aqui porque a gente fez um estudo de mapeamento da região, né? Pra quem quiser fazer, tem uma dica, outra dica. Se você abrir o Maps e você vê as áreas amarelinhas, que são praticamente as áreas de maiores movimentos, se você pegar só aquelas regiões para fazer as vendas e fidelizar os clientes e tudo mais, aquilo ali dá certo. E hoje a gente trabalha bastante essa questão de vendas no comércio, né? Levando o nosso projeto também. E a gente identificou muito que a gente acaba sendo diferente também das outras pessoas que acabam vendendo. E pra nós isso faz muita diferença. Faz. De ouvir das pessoas também. Nossa, olha só, vocês se vestem diferente, vocês têm uma abordagem diferente. E isso é uma dica que eu quero deixar também para quem vende. Que vender na rua é um trabalho como qualquer outro. E às vezes... É um trabalho maravilhoso, porque Exato. leva direto pro cliente, né? Só que a gente vê muitas pessoas com olhar de rejeição, críticas, A gente sabe que existe, com certeza. E às vezes, na verdade, aquela pessoa que tá te olhando com preconceito, muitas vezes ela ganha bem menos do que tu que tá trabalhando na rua. E é um Exatamente. trabalho honesto. Com certeza. E é uma coisa assim que a gente gosta demais. A gente gosta. Coisa Nossa, boa. E daí, é pra muito legal. entender sobre esse preconceito, no filme de Porta em Porta, nossa, ele retrata tudo isso. Quem quiser assistir, de porta Olha em aí, porta. fica a dica, gente, de porta em porta. Olha, eu vou dar uma sugestão, assim, né? Eu aqui, ouvindo toda essa história e vocês tendo lá o Instagram, enfim, que tá crescendo também em número e só vai crescer. E se, para aumentar ou para, de repente, chegar um pouquinho mais rápido a esse objetivo, e se vocês lançassem a camiseta com coisas de maluco, com frases interessantes para quem de fato quisesse contribuir com esse projeto de vocês? Porque o projeto de vocês não leva somente um produto, leva uma história, né? Que vai fazer inspirar muitas pessoas. Eu tenho certeza que quem está ouvindo agora, e para a grande maioria das pessoas, gente, vocês vão ser inspiração.
E quem sabe, a gente não pode colocar e vestir a camiseta de vocês e sair junto com vocês mundo afora de alguma forma, contribuindo para que vocês cheguem lá. Eu compro a primeira camiseta. Adorei! Adorei essa ideia. Ó, mais uma ideia maluca são ideias, né? Eu acho que é por aí. É assim que as coisas fluem, que elas acontecem, né? Você acabou de plantar uma sementinha na minha cabeça. Opa, Que bora lá. O que acontece? Às vezes eu pego essas ideias, a gente já tentou fazer coisas desse tipo, só que a gente nunca viu uma pessoa falar assim, se você fizer isso, eu vou comprar. Você criou com tanta confiança, uma possível assim, marca olha aí isso. que... Coisas de maluco, Coisas porque de maluco. eu acho que todo mundo tem medo de falar isso, sabe? Ou de expor uma ideia, de se colocar da forma com que vocês se colocam, sabe? O que eu senti em toda a nossa conversa. E a gente já falava antes, vocês não vieram aqui com um script, com uma folhinha na mão, para aí a gente se preparou e vamos contar exatamente. Não, até porque falta muita história aí, gente. Vocês não têm noção do que eles têm para contar, né? Da história de vida deles, começando lá atrás, né? Quando crianças até se conhecerem. Então, ó, tem muita coisa para acontecer. E outros projetos aqui que eles já me contaram, hein? Mas a camiseta eu acho que seria um pontapé para as próximas Ótimo. ideias também, né? Para que a gente de fato vista aí coisas de maluco. Quem não quer, hein? Olha, eu curti isso. E uma coisa que eu sempre falo, todo mundo tem uma ideia maluca, alguma coisa maluca na sua vida. Tem, só que tem que colocar pra fora, não adianta ficar guardando E acreditar. E acreditar e fazer acontecer. E exatamente, fazer acontecer. Ninguém vai fazer por ti. Tu tem que ser o primeiro a acreditar. Sabe que tem muita gente que fica esperando o Papai Noel chegar, o milagre acontecer. Não vai. E o milagre somos nós. Exatamente. Né? O milagre é a gente que faz todos os dias, é esse presente chamado vida, né? Tem uma... Bora lá. Bem rapidinho. Tem Vamos uma lá. coisa que pra mim, eu cresci assim, tudo é se Deus quiser. E daí aquilo não fazia sentido pra mim. E eu comecei a entender. Meu pai, por exemplo, ele fala, se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente ouve muito isso. E daí nós olhamos um pro outro e falamos assim, cara, Deus colocou a gente nesse caminho. Ele já quis, é só a gente fazer. Só a gente fazer. E daí diferente do que eu aprendi, tipo, tudo é Deus. Nossa, a gente tá aqui por causa de Deus e tudo mais. Eu ressignifiquei isso e se alguém me escutar, a gente falando em algum vídeo e tudo mais, escutar a seguinte frase assim, é um sinal. Eu tô me referindo a ele. Né? Sim. Porque tudo que a gente já fez, a gente fica pensando, cara, a gente tá aqui hoje, é um sinal, a gente tá no caminho certo. Exatamente, isso eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo. Bem, vou deixar agora para as considerações finais de vocês. Faltam 2 minutos para as 11 da manhã, passou assim, ó, Voando. muito rápido. Show. Eu até já faço o convite para que a gente faça uma live lá no meu perfil, no perfil de vocês, para que a gente continue esse bate-papo. Eu quero saber mais, eu quero contar para as pessoas que me seguem, que acompanham também o meu trabalho, um pouco mais aí dessa trajetória. Gostei. Olha, eu vou ter que levar o Empreendedor em Pauta para o Instagram, porque a gente tem que continuar alguns bate-papos que faltou ainda, tempo. ainda muita coisa para contar, gente. O que acontece em um dia, dá pra ter conteúdo É fantástico, né? um dia só, de tanta coisa, de tanta gente, história maluca e gente esquisita também. Mas assim, ó, vamos pedir para que essa galera, então, siga o perfil de vocês, façam aí o comercial também, né, da Palha Italiana. Bora lá, com Show de vocês. bola. Nosso Instagram é Coisas de Maluco. Com 3 O's no final. Isso aí. E hoje estaremos aqui em Canoas, Ô, maravilha! vendendo a nossa palha italiana. E sempre lá no nosso Instagram a gente sempre tá avisando aonde que a gente tá indo, em qual momento que a gente vai estar, em qual rua, em qual bairro. E tem uma pergunta aqui já legal. antes da gente finalizar, se vocês atendem empresas, se vocês atendem a aniversários, como é que tudo isso funciona? Isso tá no projeto? A gente tá dentro, tudo gente que tá é dentro. possível a gente tá dentro. Só chamar a gente lá que a gente resolve Tipo um isso. prévio agendamento, né? Porque o Isso pessoal tem que aí. produzir. Exatamente. Não vai pedir 1000 docinhos em 3 dias. E um recado que eu queria, assim, deixar por último é... Eu sempre falo isso. Se tu tem um projeto e se tu tem um sonho, corre atrás. Faz. Ai, não tenho dinheiro. Pesquisa, estuda. Como é que eu faço dinheiro? Ai, eu não tenho tempo.
pesquisa, estuda como que eu vou ter mais tempo para mim realizar aquilo. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, não espere chegar. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Será mesmo que tu vai estar vivo até lá? Isso aí. Só vai. Eu tenho duas coisas. Uma indicação de um livro que eu não terminei ele, mas ele ajuda na questão financeira. E a outra dica que eu dei da última vez, mas eu vou dar ela, que ela é principal. O livro é O Segredo da Mente Milionária, para quem quer administrar o seu negócio, ou até entender mais. E foi lá que eu descobri uma coisa. Perto do final do livro, ele fala sobre a divisão do seu faturamento, né? E isso mudou muito, porque hoje eu consigo separar melhor o meu dinheiro e ter mais organização financeira para mim. Agora, a outra coisa, lembra de uma coisa, se você tem um projeto, que nem a Daisy falou, você tem que tirar ele, você tá a uma ação da parada dar certo. Você tá a um movimento, você tá ali e chegar e falar com alguém. Ou você tá a um vídeo. Você tá parado, faz alguma coisa que vai. A gente nunca sabe exatamente qual vai ser aquele momento do estouro. Olha, a Mari já disse assim, a outra camiseta é a dela, hein? Já são 2 vendidas. Gente, pra finalizar, olha, eu tenho um recadinho, olha, da minha mãe, que tá ouvindo agora em Florianópolis. As coisas que acontecem com a gente, boas ou ruins, fazem parte da nossa vida. São como as peças de um quebra-cabeça. Mas quem monta esse quebra-cabeça somos nós. Nós escolhemos como vamos reagir a cada acontecimento, como vamos interpretar as peças e como vamos encaixá-las na nossa história. É fácil se deixar levar pelas coisas ruins que acontecem. É fácil se sentir triste, com raiva ou até mesmo desistir. Mas a verdade é que a gente tem o poder de escolher como as coisas vão nos afetar. A gente pode escolher se tornar alguém mais forte ou até mais fraco. A gente pode escolher aprender com as experiências, mesmo as mais dolorosas. A gente pode escolher usar as dificuldades para crescer e se tornar uma pessoa melhor. A gente pode escolher ser feliz, mesmo que a vida não esteja perfeita. Então, não importa o que aconteceu com você antes, lembre-se a cada momento que o que aconteceu com você tinha que acontecer. Se torne a sua melhor versão, pois a sua história, quem escolhe, é você. Então escolha ser feliz e siga esse exemplo. Parabéns ao casal que está aí. Ô mãe! Mexeu até comigo aqui. Lembre-se, você é o autor da sua própria história. Você tem o poder de escolher o final. Bora ser feliz. Caraca, hein? Muito bom! Tô dizendo que esse quadro é fantástico, é maravilhoso. Gente, vou ter que finalizar, tá na hora do break. Gratidão por esse momento. A gente que agradece, sabe? demais. Foi muito especial para mim. Eu sei que vocês têm uma trajetória linda pela frente e muito para deixar para nós, né? Tem muita coisa boa por vir. E que bom que nesse momento, né, eu tive a oportunidade de estar aí, de fazer parte da trajetória de vocês. Gratidão. E bora fazer a diferença. Muito obrigado, bora. Bem, gente, a minha participação aqui na Expresso News está terminando, mas eu volto amanhã. Bem, este foi o Empreendedor em Pauta. Coisas de maluco. E quem não, né? Bora lá seguir. E olha, gente, a gente volta aí para saber dessa história da camiseta, hein?